Fala pessoal! Oi gente! Esse vídeo é sobre 7 coisas que a gente queria saber antes de ter vindo pra Tailândia e que hoje, depois de morar por 6 meses aqui, passar por diversas cidades, a gente juntou várias informações para trazer para vocês para ficar muito mais fácil a sua viagem. Primeiro tópico e talvez o mais importante, tá, não mexe no nosso bolso, então é dinheiro. Como você não perder dinheiro aqui, que a gente já fez diversas vezes, a gente acabou perdendo alguns 30 reais nos saques. Aqui a gente tem os ATMs, né, os caixas eletrônicos, porém cada vez que você vai sacar a gente tem uma taxa de 220 baht, isso dá um pouquinho menos de 30 ou exatamente 30 reais. Então, se você for, cada vez que você precisar de dinheiro, você for sacar, cada vez você tem essa taxa. E a gente já chegou a pegar, achando que não, porque a gente só vai passar 5 dias nessa cidade, vamos sacar um pouquinho, depois quando a gente sair daqui. Pois é, só que teria sido mais barato a gente pagar de repente uma taxa de câmbio em outro país quando chegasse lá sobre esse valor, do que ter pago várias vezes 30 reais de taxa de caixa eletrônico. Sem contar que recentemente a gente descobriu que você pode evitar toda essa taxa se você for direto no banco. Se você entrar no banco. e pedir para fazer a retirada ali. Claro, então, isso você vai ter tempo de fila, né? Você vai ter que pegar a senha, como você faz no Brasil para você sacar dinheiro direto no caixa de um banco. Pelo que a gente viu aqui, a gente já precisou usar o banco, foi muito rápido, muito fácil. Geralmente não são agências lotadas, principalmente em áreas turísticas. Exatamente. Aí, por que isso do dinheiro? Aqui dificilmente você vai conseguir pagar com cartão. Lojas pequenas, ambulantes, feirinha, em geral roupas mesmo, você vai precisar pagar com dinheiro. Eles não gostam de usar cartão. Eles até usam um aplicativo de QR Code, que é o que os nativos mais usam, mas você não consegue fazer o cadastro nessas plataformas sem ter uma identidade tailandesa. Então, você acaba tendo que usar o dinheiro em espécie, não tem como fugir disso. Você até usa o cartão em alguns lugares, o 7-Eleven ele aceita, porém você tem que gastar no mínimo 200 baht lá dentro. Às vezes você tá passando para comprar um refrigerante, para comprar uma coisinha pequena, uma cerveja, aí você tem que gastar 30 reais lá dentro, sendo que as coisas são baratas. Então muitas vezes no início a gente tava com o cartão, então a gente tem que comprar coisas. Comprava um monte de coisa necessária, gastava dinheiro à toa, porque não tava carregando dinheiro. Então a gente aprendeu que aqui a gente carrega dinheiro, vai no caixa, saca o máximo que você pode. Você vai passar só 5 dias aqui, talvez você não vai sacar 3 mil reais, mas poxa, você vai passar, depende do teu custo, mas dependendo do tempo que você vai passar aqui, vale a pena sacar o máximo que aquele caixa eletrônico pode. O que você vai ter que pesar também são as taxas do seu cartão na hora do saque. Então você vai sacar o máximo que você pode, mas às vezes a conta ela tem um limite de que se você sacar até X no mês ela não te cobra, a sua conta, o caixa lá vai ter a taxa dele já. Então você pode ver as contas internacionais, multimoedas, geralmente elas têm taxas mais baixas, como é o caso da Nomad, da Wise, que por sinal, a gente vai deixar o nosso link com o nosso cupom aqui embaixo, que você fazendo a conta lá, você nas suas primeiras remessas você vai ganhar desconto em taxas, e a gente também ganha uma ajudinha de alguns dólares, que também custeia um pouquinho a nossa viagem e nos ajuda. E esses cartões você consegue ter taxas menores na hora do saque, então é uma coisa que pode te ajudar também. E a comida? Comida é importante, né, gente? Principalmente porque se você vem pra Tailândia, você vai ter a oportunidade de experimentar pratos incríveis, comidas deliciosas, coisas que você nunca viu antes. Mas é importante saber. Como é que você vai fazer isso? Porque a gente sabe que tem muita intoxicação alimentar, né? A gente já teve. Isso. E por causa que tivemos, a gente pode dizer com experiência e propriedade. Como conseguimos não ter mais. Exatamente, como ter cuidado e como evitar esse transtorno, né? Porque se você tiver pouco tempo, por exemplo, você vai passar pelo menos 3 dias no quarto de hotel e não vale a pena perder esse tempo. O que a gente aprendeu? Você deve evitar lugares muito vazios. Ambulantes na rua, assim, na beira da praia. Uma intoxicação que a gente teve foi por pegar camarão frito, que eles fazem uma grande bandeja, enchem de porçõezinhas e eles saem andando por quilômetros na praia. Então você não sabe de qual restaurante veio, você não sabe aonde foi frito, você não sabe quanto tempo ele tá andando com aquilo. E a gente teve uma intoxicação dessa forma. Então ambulantes a gente costuma evitar na beira da praia, apesar de que a gente comeu vezes antes e não deu nada, até que deu. Eu acredito também que tem a ver com o tempo que ele tá ali mostrando, caminhando pela praia. Então se você perguntar pra ele
tá quente. Ou tá com a bandeja muito cheia, acabou de sair de um restaurante. Daí, às vezes você pode evitar essa possibilidade de uma mosca ter pousado, uma coisa assim, porque quando tá muito quente vai ser improvável isso acontecer. Outra coisa, nas feiras. As feiras são os locais mais seguros e deliciosos para você comer aqui. É muito bom. As feirinhas são o que movimentam a comida no local. Os nativos comem, os turistas comem. Dificilmente você vai pegar uma comida ruim numa feirinha. Principalmente as feirinhas grandes. Em todos os bairros você tem feirinhas. Então, você não precisa comer em restaurantes. É mais barato, você acha as melhores comidas super saborosas. Só que o que a gente teve que tomar cuidado nisso é o final das feiras. A gente teve um problema logo no início, porque era o final, eles terminam cedo, então era em torno de 9h30 da noite, a gente chegou lá, já tinham várias fechadas, e a gente achou um espetinho, que geralmente eles deixam os espetinhos já assados, e depois eles só esquentam na hora que você vai pegar. Dessa vez ele estava cru, e ela foi assar na hora. Eu não sei se aquele espetinho estava lá desde que horas, talvez desde as 4 da tarde, que são quando eles iniciam, aquele espetinho estava lá quente, e a gente teve uma intoxicação depois disso. Então, evita esse tipo de situação, chegar lá no final do dia e pegar uma coisa que está parada lá há muito tempo. Um excelente horário para você ir para a feira é entre as 19 e 20 horas. Ali tá no alto da feira, todas as barraquinhas funcionando, e você vai ter muito mais opções também do que ir no final da feira. E aí tem muito giro também, você percebe que a comida está sendo feita e saindo rápido. Eles precisam manter uma higiene para eles estarem nesses locais, então não é utilizado água de torneira. Então, realmente, procure. Existem muitas barraquinhas na rua, essas são diferentes das feiras. E aí, nessas, o que você vai procurar? Locais comendo. Pessoal nativo comendo naquela barraquinha que tá lá na esquina. Não tem ninguém comendo nativo, passa um turista ou outro, não coma. Mas se você vê os nativos indo nela, ela é uma banquinha boa de comida gostosa. Basicamente, as dicas para você evitar uma intoxicação são: coma em locais movimentados, que tem bastante nativo e que tem bastante giro. Muito difícil você ter algum problema com isso. A gente nunca mais teve, e que continue assim. A questão do giro é que eles vão estar sempre com comida fresca, então é bem difícil acontecer de você ter uma infecção. Se esse vídeo tá te ajudando, não se esquece, se inscreve no canal, deixa teu like. Curte, porque é muito importante pro YouTube estar divulgando, o algoritmo identificar nosso vídeo e divulgar para mais pessoas. Então faz isso agora antes de continuar o vídeo. Nos ajuda. Próximo ponto, saúde. Já que a gente está falando de intoxicação, é importante saber qual é o plano de saúde que você precisa ter, e também sobre remédios. O que aconteceu comigo, eu sou uma pessoa bem neurótica, eu trouxe uma bolsa cheia de remédios, gente, um monte de prescrição. Nossa, cheia de antibiótico, antibiótico forte, antibiótico mais fraco, nossa senhora. Eu acho que a gente pensa do outro lado do mundo que aqui não vai ter as coisas que a gente precisa, mas isso é mentira. Tem todo tipo de remédio, antibiótico, qualquer coisa que você pensar, eles têm aqui também. O que pode ser é um pouco difícil de achar aquele remédio que é de contínuo que você toma, por exemplo, ansiedade, pressão alta, no nome, na específica do composto que você toma. Então sim, se você tiver um remédio específico que você toma, por favor, traga certinho com a sua prescrição, caso tenha qualquer problema no aeroporto, você só mostrar. Agora, se for outros tipos de remédio, paracetamol, remedinho de dor de cabeça, ibuprofeno, tudo isso, traga uma cartelinha, caso você precise ir no aeroporto, nos teus primeiros dias, se acontece, você começa a passar mal algum dia, é legal você ter, mas não traga estoque, não traga muito a mais, porque é barato, é fácil. Gente, porque qualquer lugar que você for tem 7-Eleven, e no 7-Eleven e no 7-Eleven tem. No 7-Eleven tem o paracetamol, eles têm vários remédios naturais, né, pra dor de cabeça, pra febre, pra parte de intoxicação, pra diarreia, pra tudo, assim, você tem os remedinhos do 7-Eleven. Se você não quer remédio natural de lá, tem farmácia em tudo que é canto, os nomes são fáceis, o pessoal geralmente fala inglês nesse tipo de lugar, diferente do resto, mas nesse tipo de lugar eles vão saber te dar um bom auxílio, e é muito fácil, remédio, não se preocupe quanto a isso. Hospitais. Tem muito por aqui, gente. Sim, todas as cidades que a gente passou foi muito fácil. Inclusive na última ilha, que era porque a gente ficou doente, e aí a gente ficou no desespero, tava com uma febre muito alta,
E a gente pensou, nossa, vai ser longe o hospital. A gente foi procurar no mapa, na mesma quadra tinha uma pequena clínicazinha, assim, um lugar bem pequenininho, mas que eles tinham atendimento emergencial pro que você precisasse ali, rápido. E se precisasse, eles te encaminhavam para um hospital maior. E não era só ali que era assim, tinham vários, assim, quando eu joguei atendimento no Google Maps, apareceu muitas. E não é diferente nessa ilha aqui, né? Isso mesmo afastado, em ilhas mais afastadas, não tão famosas, você encontra pronto atendimento em tudo quanto é lugar. E é bem fácil, não precisa se preocupar com isso. Claro, se estiver lá no interior da Tailândia, a 200 quilômetros de uma cidade grande, no Cafundó do Jude, não sabe se você vai achar um hospital tão fácil assim, porque está numa área sem pessoas. Mas se você estiver numa área minimamente turística, ou numa cidade um pouquinho grande, tem muito atendimento e é muito bom. Claro que tem um problema, né? Tem que pagar por isso. Não é atendimento de graça. A nossa tranquilidade é a gente ter um seguro, que a gente até recomenda, a gente pesquisou bastante sobre isso, e o Safety Wings é o melhor que tem para você vir no caso da Ásia, porque geralmente você não vai fazer um país só, você não vai vir só na Tailândia, você vai acabar fazendo um giro, e esse é um seguro nômade, então você assina ele renova a cada 28 dias, se você quiser, e você vai ter todo o período que você está aqui, atravessando de um país para outro, sem se preocupar, sem ter que avisar nada, sem ter que falar nada, você sabe que você está coberto pelo seguro. Esse também a gente vai deixar nosso ticketzinho aqui em algum lugar, e a gente ganha algum desconto e uma mensalidade, e vocês também ganham quando forem fazer sua viagem. Então, se for fazer, usa o nosso cupom e ajuda a gente. Próximo ponto, documentos. Documentos, você vai imaginar já aquela lista enorme de documentos que tem que levar. Mais ou menos, não é tanto assim, mas vai ter um monte de vídeos falando sobre isso, blogs que você pode pesquisar, então é muito fácil achar. O que a gente percebeu que não tem muita informação é sobre a carteira de habilitação internacional, que aliás é até falado que você não vai precisar, porque quando você vai alugar, normalmente eles não perguntam se você tem, realmente não é obrigatório quando você aluga moto. Mas a polícia vai te parar na rua e vai te pedir. E já me pediram várias vezes. Eles me perguntaram, nos últimos 2, eles perguntaram se você tem a carteira. Eu mostrei que eu tinha, eles alugaram a moto pra mim. Pontos ainda, talvez eles vão pedir que você deixe o seu passaporte, né? Isso mesmo. Então, às vezes eles te dão a opção de você deixar um calção. Geralmente vai ser uns R$1.000, mais ou menos. Pode até ser mais, teve lugar que foi 5.000 baht. Foi 5.000 baht. Não sei quando dá a conversão, deu R$750. Deixa aí. E eles vão pedir que você deixe seu passaporte ou o valor, ou às vezes eles querem o passaporte. Tudo bem, pode haver problemas, pode, mas muito difícil haver problemas nisso, porque se você procurar uma empresa que aluga motos, dificilmente você vai ter problema com isso. Porém, só filme a moto sempre, isso é uma prova para você, caso tenha algum dano, você tem uma prova para dizer que não foi você, então se previne de algum problema. E aí você faz uma cópia das páginas do seu passaporte, tanto de toda a identificação ali daquela página principal e também do teu visto da Tailândia, dos carimbos de entrada e saída, porque às vezes o policial vai querer saber, se te pedirem documentos, eles vão olhar, tá, mas será que você tá ilegal aqui ou não? E aí você tem os dois para provar. E o detalhe sobre essa cópia, que é o que a gente não encontrou ninguém falando, é plastifique essa cópia. Ela estraga muito rápido. Você tá viajando. Cara, e você perde essas cópias, elas rasgam, elas molham, você tem que tirar, colocar no meio da estrada e isso estraga. Então, ou você plastifica, se ficar muito grande, plastificado, a gente preferiu pegar aqueles durex largos e fechar ela bem certinha. Funcionou super bem. E agora a gente tá com elas faz já uns 2 meses que a gente não teve mais problema. Estão ainda por causa perfeitas. Disso. Então, documentos, faz tua habilitação internacional, apesar de ela não ser válida de verdade na Tailândia, nas leis lá, nas regras do mundo, o Brasil, a nossa carteira não vale aqui, mas sim, ela vale. Na prática, eles vão te pedir, a polícia já parou a gente várias vezes em várias cidades e sempre pediram nossa habilitação, e como sempre teve tudo certinho, eles foram muito gentis e não tivemos nenhum problema. E o que acontece se eu não tiver essa habilitação? O que a polícia vai fazer? Ela simplesmente vai fazer você pagar uma baita de uma multa, que você vai gastar uma grana que você poderia gastar fazendo um passeio. E não sei se eles vão te deixar continuar com a moto, você vai ter que ligar pro proprietário e ele vai ter que vir buscar, talvez você vai perder a moto. Exatamente. Então, para evitar tudo isso, carteira de habilitação internacional. E uma cópia do seu passaporte. Falando de passeios, esse é o próximo tópico. Parte legal.
Então, com certeza você tá aí pensando na sua viagem, eu quero ir para tal ilha, eu quero conhecer a Tailândia. Aquele paraíso, meu Deus, que lindo! Uau, nossa, a Tailândia é linda, gente, é incrível, mas você tem que contar com alguns imprevistos. O primeiro deles é o tempo. Nossa, a gente já perdeu um passeio que eu criei muita expectativa e que no dia houve uma frustração gigante, justamente porque a gente agendou uma semana e meia antes, você não consegue prever como vai estar o tempo nesse período. Até isso era início de janeiro já virou o verão, já não é mais monções, mas acontecem de ter dias fechados e dias de chuva. Isso que a gente notou que o tempo ele fica firme de sol mesmo em fevereiro para frente. Então, se você estiver planejando sua data, pense nisso, que é melhor que seja depois de fevereiro, que aí você realmente garante que você vai ter dias de sol. E além do tempo, existe você pesquisar como é que funciona esse passeio. Ele é uma ilha que é perto de onde você está, ele é uma ilha que é longe. Você vai ter que se deslocar quanto de carro até o local que você vai ter que pegar esse barco para ir para essa ilha. Às vezes essa viagem pode ser longa, a viagem do barco pode ser muito longa. O tempo que você realmente vai aproveitar pode ser curto. A gente fez uma viagem de 8 horas para um dia, era um dia inteiro de passeio, começando às 6 horas de manhã e chegando às 7 horas da noite. Só que só de carro foi 1h30, de barco depois foi 1h50, com um mar super tumultuado. Passei mal. Kel passou mal. Então assim, acabou sendo um dia extremamente difícil. A gente fez um pulo de meia hora para fazer snorkel, que o mar estava remexido, não estava muito bonito. Foi legal, foi sim, mas... Deu pra ver um pouco, mas nossa, tivemos dias muito melhores, com um mar muito mais bonito. Só de entrar na praia da frente, que é de onde a gente tá. E depois a gente ficou numa praia que a gente chegou correndo, teve que almoçar, subir, olhar de cima da pedra hiperlotada, que a gente não pôde ter à vista. A gente não conseguiu esperar o momento que alguém deixasse a gente ir fazer a nossa foto, porque é uma fila, é cheio de gente. Tem gente que viaja pra fazer selfie, gente, e daí não é pouca gente. Então, tem muita gente tem uma fila quilométrica normalmente nos lugares muito famosos e vai ser difícil você tirar aquela foto que você deseja. Então, para conseguir isso também, fuja um pouco do período de janeiro, preferencialmente fevereiro. Esse tipo de passeio procure fazer durante a semana. Agende de um dia para o outro, no máximo 2 dias antes, para você garantir, para você ter pelo menos uma previsão do tempo um pouco mais confiável. Isso. Então, é uma forma de você fazer um passeio que realmente vai valer a pena, você ter esperado para vir para esse lugar e poder desfrutar daquele momento que você está tendo a expectativa. E é claro, é importante também você perguntar para a pessoa que está vendendo o tour para você se você vai estar com muita ou pouca gente. Eles vão te avisar, é um grupo grande, é um grupo pequeno. Isso é importante, porque se for um grupo muito grande, significa que tudo que vocês vão fazer vai demorar muito tempo. E você pode ficar muito estressado, pode acabar molhando, quebrando coisa sua, porque as pessoas não têm lá muito cuidado. Então tudo isso vale super a pena ficar sabendo antes de você marcar as suas viagens, seus passeios. Analise muito bem qual é o passeio que você quer fazer. Às vezes, procure escolher uma ilha mais perto e que não é tão famosa de onde você está, do que escolher aquela mais longe, que é o point principal, que às vezes você vai chegar nesse point, você não vai conseguir aproveitar o que você estava esperando. E a ilha que não é famosa, você vai ter um dia maravilhoso, numa praia incrível, porque aqui quase todos os lugares são incríveis. Então não tem muito erro se você fizer o passeio mais tranquilo, mais cômodo. É bom. Só mais um pontinho importante ainda sobre esses passeios é que muitas ilhas elas fecham em determinados períodos para recuperar a vida marinha ou porque o tempo está muito feio, recuperar a fauna, flora, enfim. E é uma época de cuidados e não tem passeios para lá. Então é o período de temporada que geralmente está aberto. Então geralmente chegou julho, acho que maio, muitas já fecham e não tem mais até o final do ano. É uma boa ideia você planejar a sua viagem olhando também para isso, para as moções, caso você vá fazer algum tipo de passeio que você já está em mente, eu quero conhecer Maya Bay. Então você já vai ver, se está em período de moções, não vale a pena você vir, você não vai conseguir ver essa ilha, por exemplo. Compra as partes de coisa boa. Gente, é mais barato. É muito mais barato. Isso é eletrônicos, roupas,
E tudo. mais. Talvez não é mais barato algumas coisas se você for comparar preço do dólar nos Estados Unidos ou em outros locais muito mais baratos de se fazer compras, vai ficar equiparado. Ou então roupas de marca. Você também talvez vai ter aí uma roupa um pouco mais equiparada. Mas ainda assim melhor do que no Brasil, porque no Brasil tem muita taxa, né? Exatamente. Se for comparar, por exemplo, AliExpress, meu Deus do céu, aqui você pede tudo que é tipo de bugiganga quase de graça, por centavos, às vezes você paga só frete, e se você pegar bastante coisa, não paga nem frete, você ganha coisas. É bom demais. Aqui tem um site que é a Lazada, ela seria equiparada a um Mercado Livre, mais ou menos, mais num formato Amazon, mas sem vender os próprios produtos como tem a Amazon, tem a Alexa e suas coisas, ela não tem. Mas ela é um grande marketplace, onde você tem as lojas oficiais das marcas, inclusive nossa câmera, relógios, nossa JBL. A gente já comprou tanta coisa pela Lazada. Você tem que olhar que você vai comprar da loja original. Chega às vezes no outro dia, se você está numa grande cidade. Eu não duvido de chegar no dia. Se você pedir de manhã, é capaz de vir no mesmo dia para você. O sistema de logística deles é incrível para você devolver também, né? Assim, comprou, veio o tamanho errado, não era o que eu queria. A gente mandava no aplicativo, no outro dia tinha gente vindo buscar na tua porta o produto de volta. É muito bom, muito fácil, aqui funciona muito bem, é muito barato. Lazada. Isso. Então aproveita quando você vir viajar para cá. Traz espaço na sua mala pra você trazer uns presentes pra família, comprar as coisas que você tá querendo. Ou não traz espaço, traz uma mala pequena e compra a mala também já. Isso. Compra a mala de volta e compra tudo. É muito mais barato também comprar por aqui. Tem um monte, tudo que é loja. Nossa, loja de mala, né? Como a gente vê loja de mala. Por causa disso. Tudo quanto é coisa que você imaginar. Vale a pena. Ponto importante sobre compras. Você pode pedir desconto e você deve pedir desconto. Eles lançam o preço um pouco mais acima, imaginando já que você vai pedir desconto. É claro que tem lugares, lojas, por exemplo, você vai numa loja comprar um computador. Talvez você não vai conseguir fazer esse jogo do desconto tão bem. Mas talvez você vai ganhar itens. A gente ganhou várias coisas, a gente ganhou mochila, um monte de coisa. Mouse, o suporte. Mochila, mouse, suporte para o notebook, a gente ganhou tudo junto com o notebook, porque eles não deram desconto, mas deram vários itens junto. Agora, se você vai na feirinha à noite, você tá comendo lá e você decide comprar uma roupa, um biquíni, uma coisa, peça desconto. Eles já colocam o preço acima, pensando que você vai pedir. Se você não pedir, vai ser uma graninha extra ali pra eles também. Se você tiver, deixe, né, uma gorjeta, mas pode pedir desconto e você pode conseguir as coisas ainda mais baratas. Dependendo da cidade, quando você vai comprar as coisas, aqui em Koh Lanta, por exemplo, é uma cidade onde eles esperam muito pela gorjeta. Isso. Então, os preços são muito baratos das comidas que você vai comprar, é tudo muito abaixo. Então, se às vezes você deixa ali R$2, R$3 a mais, ali o troquinho que ia sobrar, eles ficam muito felizes. Inclusive, quando você volta a comprar lá, é muito bom, eles tratam muito bem. E você ajuda a economia local, que em muitos lugares é uma economia muito pequena. E as pessoas aqui, a cultura é muito simples, as pessoas elas vivem muito ao se ajudar. Então, espera-se que se você tiver esse comportamento, eles vão gostar muito mais de você também. Verdade. E falando em se enquadrar na cultura deles, na forma como eles agem aqui, se ajudando uns aos outros, a gente entra no nosso próximo tópico, que é respeito e boa conduta. Aqui a gente vai começar abordando, falando sobre bebida, cigarro e maconha. Olha só, a maconha legalizada aqui. Cigarro, eles têm, a maconha e o cigarro não são muito diferentes, a visão que se tem aqui, e a bebida também. Então, infelizmente, você, apesar de ser um país muito liberal em tudo, existe-se muito respeito à vida do próximo. Então, desde você chegar e fumar, acender um cigarro, não é bem visto. Existe local para se fumar, porque você não pode jogar fumaça na pessoa. Você não deve chegar e ligar uma caixinha de som alta que a outra pessoa vai ouvir. Ela não deve escutar você, ela não deve sentir seu cheiro. Você não deve afetar a vida de uma outra pessoa. Invadir o espaço do outro. Então, isso é muito mal visto. Então, se você está chegando, você é fumante, saiba que você não vai chegar e acender cigarro na rua, andando na calçada. Você também não vai beber andando na calçada, nem num parque. Exatamente. Pontos.
Não é que você não vai fumar, você não vai beber, você tem locais específicos para isso. Então, se você está num restaurante, eles vão ter uma mesinha afastada onde você pode fumar. Você pode perguntar. Se você está na praia, também tem um local lá que você pode fumar. Não pode fumar na praia, na beira da areia. Isso. Apesar de que depende do local, é claro. Se está numa praia que é bem afastada, tem poucas pessoas, não tem problema nenhum. Mas as praias, a maior parte, como em Puquém, em Pátia, nas outras grandes ilhas, você não vai fumar no meio das pessoas nas cadeiras. Poxa, o que vai acontecer se eu fumar? Eles vão me multar? Pode Não. ser que sim, se você estiver perto de um guarda, já me disseram que acontece. Mas a gente não presenciou isso. Agora, a única coisa que você vai estar fazendo é desrespeitando mesmo a cultura, os locais. E eu acho que entrar na Tailândia, você também aprende muito sobre Respeitar o próximo. Respeitar o próximo, como se comportar com as pessoas, porque dentro dessa cultura budista deles, o importante é muito você fazer o bem pro outro. Então, não chega aqui achando que você vai fazer festa, zoar tudo, porque daí você já tá vindo com a ideia toda errada. É justamente o que os nativos falam e eles não gostam. Eles gostam do turismo, eles adoram ser simpáticos, mas eles não gostam de quem chega aqui achando que aqui pode tudo, que não é assim. Eles são muito respeitosos e buscam demais fazer o bem para o outro, para alguém chegar aqui e maltratar a cultura. Experiência que nós tivemos, a gente comprou uma bebida no 7-Eleven e foi passeando na rua de Bangkok, entramos num parque. Tinha várias pessoas fazendo exercício lá e as pessoas começaram a olhar pra gente de uma maneira meio esquisita, queriam vir falar com a gente, veio um senhorzinho falar com a gente e avisar pra gente que dentro dos parques é proibido bebida alcoólica, porque desmotiva as pessoas que estão fazendo exercício, tentando emagrecer, às vezes até pararam de beber. Não só bebida, comida e cigarro, maconha, enfim. E daí a gente achou depois a placa lá na frente que a gente não tinha visto. E o guarda vindo andando reto pra gente, a gente saiu rapidinho do parque. Nos safamos de uma multa aí. Mas então eu acho que é uma questão, no final, assim, acho legal, porque, poxa, respeito com o próximo. Bem legal. E por consequente, se você agir bem, se você for simpático, se você for honesto tá sempre quanto às coisas, isso, sorrindo, feliz com eles, eles te tratam como rei. Você tem um super atendimento aí em tudo quanto é lugar que você for. Sobre a bebida, é importante você saber que existe o horário. Você não compra bebida depois das 2 da tarde até às 5 da tarde, depende. Áreas de praia e áreas de cidade mudam um pouquinho, entre meio-dia e 2 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. Existe uma variação disso, então, do período que você não pode comprar bebida, a não ser que você esteja num restaurante ou num bar. Isso. Na beira da praia você vai encontrar sem problema. Mas pra levar você não pode. Você não pode tirar do local. E tem os dias de feriado de Buda. E durante esses dias, que são vários dias no ano, que várias datas, dias de semana, dias de finais de semana, enfim, você chega lá e tá fechado simplesmente e você não pode comprar nada. Bom. Isso porque são horários escolares e os jovens vão ficar mais tentados a faltar à escola e ficar bebendo em algum lugar. Então eles fecham mesmo e fica proibido a venda. E nos dias de Buda, porque é respeito à religião. Isso. Diquinhas extras, fora os nossos tópicos, alguns pontos que é interessante você saber. Inglês é horrível, não dá pra entender, gente. Lamentável, gente. Você pensa que você tem inglês, você vai vir aqui, vai arrasar. Pense 2 vezes. Que você não entende o que eles falam, eles não entendem o que você fala. Então, tradutor no Google, sempre à mão, leva o celular lá, já deixa meio preparado, qualquer coisa você já bate no celular para tailandês, facilita muito a comunicação. Não é sempre que você precisa disso, mas quando você precisa tirar alguma dúvida, quando você precisa de uma informação mais clara, é melhor fazer dessa forma, que é difícil achar quem que entenda. Acontece, a gente, claro, que encontra pessoas que falam inglês bem, um inglês fluente, mas a grande maioria... O básico para se virar os comerciantes conseguem, questão de valores, por exemplo, e grande, pequeno, essas bem básico, né? Eles conseguem falar, você consegue entender. Muitas vezes eles colocam na calculadora o valor para te mostrar ou escrevem porque eles não sabem falar também a numeração. Exatamente. E falando de linguagem, é importante você saber falar oi e obrigado no tailandês para você ser melhor recebido e para você também sentir aquele calor que eles te dão, aquele sorriso quando você fala na língua deles. Eles se sentem assim especiais. Lisonjeados. Então é bom aprender. O oi é sawadee ka
a gente vai deixar aqui. E para mulheres fala sawadika e homens falam Sawadikab. Ele tem um R e um P. Então, assim, existe essa diferenciação de homem e mulher, como a gente fala obrigada, obrigado. Para eles têm o K e o Krap. Só que isso eles usam quase em todas as palavras. É uma coisa bem difícil, porque você escuta eles bastante falando esse K. Só que você escuta o homem falando, a gente parece, é muito sutil o R e o P. Parece que é K, mas eles falam Krap. E eles diferenciam, eles conseguem saber se eu falo certo ou errado. Então, às vezes tem essa confusão, mas também só o fato de você se esforçar para falar da forma, né, ter essa... Tá lá oi na língua deles, já vai ser especial pra eles já vão te atender melhor. E o obrigado. E o obrigado, que é cap com K. Ou cap com K. Da mesma forma, a gente vai escrever aqui embaixo pra vocês. E é isso, gente. Esperamos que essas dicas tenham contribuído pra tua viagem, que você se sinta mais preparado pra vir, que teus documentos estejam mais certinhos, a questão do dinheiro ajude, que vocês se sintam bem e muito felizes em conhecer esse lugar que é incrível. É muito incrível aqui, vale super a pena você vir conhecer. Não deixa de vir pra Tailândia, porque às vezes a gente escuta no Brasil assim, ai, porque lá você não tem nada, né? Isso você tudo vai ser mentira. Preso, vão cortar tua mão, você vai ser morto, é perigoso. A gente teve momentos assim melhores da nossa vida aqui, é muito gostoso, as pessoas são muito simpáticas, lugares lindos, maravilhosos de conhecer, barato. Então vale a pena você vir conhecer, com certeza. Bom, é isso. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal mais uma vez. E tchau. Nos vemos na próxima.